A mente humana trabalha na base de um mapa, com deslocamento de informações. Como se fosse composições de um metrô andando para lá e para cá e alguém pudesse estar vendo essa atividade toda. A mente funciona da mesma forma. Sim, 3 ou 4 locais especializados na mente entram em cena a cada vez que nós estamos, digamos, no trabalho, ou mesmo na nossa vida normal. E eu gosto de chamar essas áreas atuantes de players, os players da mente. O primeiro player que tem assento garantido nessa atividade toda é o gestor dos nossos receios, que filtra tudo o que está acontecendo à nossa volta e basicamente nos liberta para maior ou menor empenho naquilo que nós vamos fazer. O segundo player são as janelas cognitivas que armazenam informações que nós precisamos para o momento. Agora, há um terceiro player muito importante em cena que eu aqui vou chamar de neurônios pró-sociais, ou área pró-social do cérebro. E vale a pena lembrar a história de um grande neurocientista italiano chamado Giacomo Rizzolatti, que lá atrás, há uma boa década atrás, fez experimentos cruciais para que a gente entendesse o que eu gostaria de lhe explicar hoje. Lá estava o Giacomo Rizzolatti, ele gostava de comer amendoins e ele trabalhava num laboratório onde tinha animais experimentais que eram, neste caso, nesses experimentos, eram chimpanzés. E eles permaneciam dentro de gaiolas. E volta e meia, Dr. Rizzolatti comia aqueles amendoins e ele não sabia que aquilo era assunto de observação dos animais, né? Certo dia, quando ele chegou no laboratório para trabalhar e ele pegou o saquinho de amendoins, ele viu que o animal, o chimpanzé, fez exatamente a mesma coisa. E ele sabia imitar o que o Rizzolatti faria com os amendoins, que era se alimentar. E Rizzolatti viu no cérebro do animalzinho, que não estava comendo amendoim, no cérebro desse chimpanzé, entraram em operação players da mente dele, como que se ele estivesse comendo os amendoins. Então a pergunta dele foi o seguinte: como é que é possível, em um animal, programas entrarem em execução como se fossem se alimentar com o amendoim, quando eles não têm nem o amendoim nas mãos? E ele estudou isso tão bem e que criou a noção dos neurônios em espelho. No mundo inteiro são conhecidos como os mirror neurons, que nós todos temos e que são neurônios que espelham o que os outros estão fazendo. Digamos agora que você está me observando e casualmente nesse segmento eu estou com a esfera dos meus 5 dedos apontados na sua direção, né? A esfera digital terminal dos meus 5 dedos está na sua direção. O seu cérebro precisa processar o significado disso. Por que eu estou nesse momento com as mãos dessa maneira? Para fazer isso, ele executa nas suas áreas cerebrais de execução de programas motores, de colocar os músculos em ação, ele executa esse programa em hold. Tudo é feito, você no seu cérebro agora está colocando as suas mãos para frente dessa maneira, só que o programa não é executado na última instância, de modo que você não fará o movimento, mas você terá feito um ensaio do que é esse movimento, e agora sim, os neurônios, os players da sua mente estão capacitados a entender a importância desse meu gesto, porque esse meu gesto foi replicado no interior dos neurônios da sua mente, excetuando a parte final, que é a execução do movimento. Então,
Isso compõe o nosso sistema de neurônios em espelho. E eles são fundamentais na vida de hoje, porque eles mostram para nós as verdadeiras intenções ou o verdadeiro significado daquilo que nós estamos conversando com outra pessoa. Então, digamos que você está nessa reunião com o seu parceiro de marketing da sua empresa e vocês precisam elaborar um projeto do marketing dos próximos 6 meses e esse parceiro ou essa parceira lhe convida para almoçar e numa reunião almoço esses aspectos serão discutidos. Bom, Zona A entra em cena. Por que uma reunião almoço? Tem interesses por trás da reunião almoço? Não. Que assuntos realmente vão ser debatidos? O que é importante? Zona A está catalogando tudo isso, enquanto as suas janelas cognitivas, o player número 2, começa a colocar as informações necessárias disponíveis e os neurônios pró-sociais agora vão entrar em cena para analisar o conteúdo verbal do seu interlocutor. Isso realmente é verdade? Essas informações que eu estou escutando na reunião almoço são de fato procedentes? Uma parte do seu sistema de processamento vai imediatamente ao diâmetro da pupila dos olhos do seu interlocutor, para saber se as palavras das sentenças que esta pessoa está falando correspondem à verdade, se são legítimas. E os neurônios em espelho filtram essas informações através desses atributos: diâmetro pupilar, maneira com que a pessoa está se manifestando, o desenho da musculatura facial, se as esferas digitais estão voltadas para frente ou para o lado, ou desta forma ou daquela forma. Neurônios pró-sociais, diferentes das janelas cognitivas, eles têm uma atividade que não está ligada ao aprendizado direto. Por exemplo, não existe um MBA para fortalecer neurônios pró-sociais. Existe um MBA para fortalecer janelas cognitivas, nosso player número 2, né? Informações verdadeiras, reais. Mas os neurônios pré-sociais, eles funcionam de um outro jeito, eles trabalham nos bastidores para dar realce, para dar importância àquilo sobre o qual você está conversando ou interagindo. E eles são muito importantes. É como que se nós tivéssemos uma câmera fotográfica com uma lente, mas aquela lente fosse fixa. E como que se os neurônios pró-sociais eles viessem para manobrar a lente de modo a nos dar mais foco, menos foco, mais distância da cena ou menos, conforme a gente quer olhar. Eles são muito importantes, mas eles não são exatamente aprendíveis, ensináveis pela sequência normal de aprendizado, de estudo. Eles têm uma coisa inata e, portanto, muito ligado com a zona A. A zona A, no momento que ela entra em ação para nos proteger de uma situação onde há receio, ela vai limitar essas duas fontes de manifestação de conhecimento, janelas cognitivas e neurônios pró-sociais. De modo que quando você for ao seu trabalho amanhã, lembre que você estará levando consigo esses 2 players importantes, tudo aquilo que você sabe, o seu conhecimento, e como os seus neurônios pró-sociais se comportam frente a outros. Talvez você seja mais extrovertido, talvez você seja um tipo mais introvertido, e isso vai fazer diferença na hora da composição entre esses 2 players. Sendo que o primeiro player estará absolutamente de olho sobre como esses 2 vão se comportar. Não seria uma boa ideia se a gente tivesse uma maneira de configurar a importância desses players na mente? Com certeza seria. E essa é a minha missão. Eu me chamo Martin Portner e o meu objetivo é ensinar a você a reconfigurar os seus 3 importantes players da sua mente.
Se você se interessa por esse tema, gostaria de saber mais, vá ao link de inscrição e aguarde por mais informações que você receberá sobre esse tópico absolutamente incrível. Obrigado.